Seja bem-vindo e bem-vinda novamente aqui no canal. O assunto aqui é sempre o autoconhecimento. E o autoconhecimento aqui se dá através da leitura de livros e das teorias já existentes. Teorias essas que são inquestionáveis. Mas a missão aqui é apontar, é mostrar de uma maneira muito simples, mas com o objetivo de transmitir e ajudar pessoas comuns a não ficarem, a não permanecerem reféns das circunstâncias. Porque o assunto aqui está sempre baseado em relações humanas. Todo e qualquer tipo de relacionamento. Porque as relações é a base e está no centro de tudo. Hoje eu estarei compartilhando com vocês aquilo que nós conhecemos como alguém, uma pessoa vitimista, ou seja, eu estarei falando aqui da vítima. É aquela pessoa que sempre tem uma dificuldade em achar a saída, em reconhecer que as coisas não se apresenta na forma como ela entende. E para isso eu estarei fazendo a leitura aqui deste livro, popularmente conhecido já aqui no canal. Aqui tem muitos tipos de transtornos. E quando eu faço a leitura, aqui é inquestionável. Lembrando também, eu irei contrastar com outro livro, que é este aqui, do doutor Viktor Frankl. Fica comigo aqui, que acompanha a leitura. Vamos então ao DSM-5-TR, na página de número 305, aonde vai falar do transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como o TEPT. Olha só o que está escrito aqui na página 305. Características diagnósticas. A característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, é o desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais eventos traumáticos. A apresentação clínica do TEPT é variada. Em alguns indivíduos, sintomas de, atenção a esta palavra, revivência do medo, emocionais e comportamentais podem predominar. Em outros estados de humor anedônicos ou disfóricos e cognições negativas podem ser mais perturbadores. Em alguns outros, a excitação e sintomas reativos externalizantes são predominantes, enquanto em outros, sintomas dissociativos predominam. Por fim, algumas pessoas exibem combinações desses padrões de sintomas. Você conseguiu ver, compreender como é tão complexo? Tem pessoas que vão achar que não tem nada a ver, né? Então, eu estarei falando aqui das pessoas que se colocam na condição de vítima. Para isso, eu estarei fazendo a leitura no livro Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, o criador de uma abordagem psicoterapêutica chamada a logoterapia,
que já é bem conhecida aqui no canal, que é a minha base, é o existencialismo, na página 156, aonde o subtítulo é Conceitos Fundamentais da Logoterapia. Vamos à leitura. Obviamente, essa formulação simplifica demais as coisas. Mesmo assim, a logoterapia, de fato, confronta o paciente com o sentido de sua vida e reorienta para o mesmo. E torná-lo consciente desse sentido pode contribuir em muito para a sua capacidade de superar a neurose. E agora vamos fazer a leitura, então, do texto, da minha pauta, que se encontra aqui no meu caderno. Vamos a ela. Então, a primeira pergunta que fica para você: quem são as pessoas vitimistas? Olha só. E a cura que a pessoa precisa e busca está dentro dela. Quando você entende que você é o responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida, ou seja, a tomada de consciência, fica fácil administrar e enfrentar, olhar para esses traumas e dar um novo sentido, um novo significado para a vida desta pessoa, a pessoa vitimista. Dar um novo sentido, eu gosto sempre de falar de ressignificar. Quando você ganha consciência, você ganha coragem. E quando você ganha coragem, você gera em si mesmo a autonomia. O vitimista é aquele que se coloca no centro das emoções. O vitimista é aquele que sempre vai dizer que tem doenças maiores que as suas. Se você falar para ele que tem uma determinada doença, ele levanta a mão e fala: a minha doença é maior que a sua. Isso coloca ele no centro das atenções. O vitimista tem sonhos e desejos muito grandiosos, porém distante da realidade. E quando ele vê pessoas que supostamente são menores que ele, aí começa o processo da inveja, do rancor. E o otimista, ele tem como característica a inveja e o rancor. O vitimista vive nas sombras. É importante entender. Dificilmente ele se coloca, ele se apresenta diante da luz. Porque a luz, ela simplesmente, ela revela, ela traz à tona, ela mostra aquilo, ela transmite muitas coisas que estavam escondidas. A luz, ela tem esse poder, essa finalidade de mostrar que está escondido. Aquilo que algumas pessoas conhecem como oculto. A vítima não tem confiança em si mesma. Ela sempre vai negar tudo, pois ele é vítima. E vítima, a sua principal função é negar. Ele acha-se vítima da sociedade e também das circunstâncias. Ele nunca é o responsável por nada. Ele sempre atribui a responsabilidade e até às vezes a culpa a outra pessoa. O maior desafio hoje na psicanálise
E na psicologia é fazer o paciente entender e encarar a sua realidade de frente, para mudar a trajetória da sua própria vida. Porque o simples fato de fazer o paciente entender que ele é o responsável por todo o dano que ocorre na sua vida, este simples fato já é o suficiente para gerar uma crise interna desse tipo de pessoa. As vítimas, elas tendem a repetir padrões e comportamento das famílias de origem. Talvez isso veio de uma família que tinha alguma pessoa assim, com a dinâmica e com o comportamento voltado para o vitimismo. O vitimista também só vai se relacionar com os seus pares, ou seja, pessoas iguais a ela. Porque ela não dá conta de se relacionar com alguém que está acima dela. Quando eu digo acima, é em um nível de consciência um pouco maior. Esse é o verdadeiro significado de estar acima. Alguém que age e pense diferentemente dela. Pois sempre vai haver um confronto de ideias. As pessoas buscam por pessoas idênticas, semelhantes. Porque é o que vai dar certo, é o que funciona. Ou seja, precisamos sempre de uma outra pessoa igual. Tem pessoas que se enganam e pensam que é o contrário, não é. Pessoas diferentes uma da outra, a relação não é funcional, não funciona. Tem que ser pessoas iguais. O vitimista, ele sempre encontra um problema para cada solução. Olha que estranho. O vitimista, ele talvez tenha um problema. E alguém mostra para ele a solução. Só que o vitimista, ele sempre recria um novo problema. É por isso que, para cada problema, ele nunca vê a solução. Ou seja, nada está certo. Tudo está sempre errado para o vitimista. O vitimista tem muita dificuldade em ficar em grupos, porque a vítima precisa ser o centro das atenções. Mas, quando ela percebe o oposto, quando as pessoas já perceberam o modo, o padrão, a dinâmica dela, do vitimista, funcionar, inevitavelmente esse ciclo se rompe e o vitimista vai procurar, vai buscar um novo grupo, vai se acomodar. Pessoas com esse comportamento dificilmente vai gerar conexões, amizades reais e verdadeiras. Aprenda a reconhecer as pessoas vitimistas. E será que eu também não sou essa pessoa vitimista? Na escola da vida, o pronome é sempre em primeira pessoa. Fica essa observação. A vida sempre vai exigir um mergulho no inconsciente. É lá que está a raiz de todos os transtornos. E uma pergunta: como reconhecer uma pessoa vitimista?
Responde aqui nos comentários. O vitimista faz você se apegar a um sofrimento que ele diz estar passando, atravessando. Ou seja, ele faz as pessoas sentirem pena dele. Normalmente, o vitimista tem uma história de vida horrível. Ou seja, ele potencializa sempre. Todo mundo tem uma vida boa. Só ele, não. A vida dele é ruim demais. Traduzindo, tudo na vida do vitimista é um drama, é um verdadeiro teatro. O comportamento do vitimista precisa sempre ser maior e pior que os demais. Essa é uma das características do vitimista. Porque só assim para conseguir a atenção total das outras pessoas. Neste comportamento do vitimista, também precisa haver mentiras. E cada vez maior, porque uma mentira sustenta a outra. Uma mentira tem que retroalimentar a outra. É um ciclo de mentiras. Então, mais uma pergunta para você responder. Responde aqui nos comentários se você puder. Você conhece alguém que se coloca, sempre coloca a culpa no outro? Será que você conhece alguém assim? É sempre um fator externo, algo que vem de fora. Nunca foi ele que causou o problema. O vitimista, ele vestiu uma roupa. Ele provavelmente usa uma máscara, porque ele entendeu que essa é a maneira correta de funcionar para ser aceito na sociedade. Tudo isso é uma combinação de emoções e sentimentos negativos. E a partir daqui, não há nenhuma mudança significativa. Você acompanhou a leitura que eu fiz no início do programa, no livro do DSM-5-TR? É uma mistura de emoções e sentimentos negativos. E não vai funcionar. Então, como conviver com o vitimista? Essa é mais uma pergunta. Como conviver com o vitimista? Olha só. Não alimente o vitimista. Não dê suprimento. Não coloque o vitimista no pedestal, no centro de algo. Porque tudo que o vitimista quer é ficar no centro. Quanto mais no centro, melhor. Em última análise, o Dr. Frankl vai dizer: confronte o vitimista. Atenção, não é com violência, tá? Mas sim com perguntas. Faça perguntas. Mostre a ponte. Faça a seguinte pergunta para o vitimista: qual é a sua responsabilidade perante ao ocorrido? Essa pergunta leva o vitimista a uma grande reflexão. Essa pergunta vai quebrar alguma coisa dentro do vitimista. Pode ter certeza. E sabe qual é a solução? A solução para o vitimista é ele reconhecer. Porque quando ele reconhece, ele muda. E como o nosso amigo Freud falou uma vez, nada muda enquanto você não mudar. Essa é a grande reflexão para hoje. Quem é o vitimista?